Explosões, aviões ultrapassando fronteiras, Finlândia denunciando invasão russa e o medo se espalhando por continentes inteiros. De Kiev até Taiwan, passando por Israel e África, vou trazer as últimas 24 horas de 25 países envolvidos em guerras que mostram que o planeta entrou numa espiral perigosa e incontrolável. Durante a madrugada, drones e mísseis transformaram bairros inteiros em cinzas. A Ucrânia voltou a ser bombardeada pela Rússia, com uma intensidade que não se via há meses, e o mundo ficou em alerta, diante das imagens de destruição total. Do outro lado, a Ucrânia reagiu com ataques diretos em solo russo, atingindo postos de combustível e causando incêndios. As fronteiras já não seguram mais os combates, e a cada nova ofensiva, a resposta é ainda mais brutal e sangrenta. Ao mesmo tempo em que alguns negociam acordos em Istambul para libertação de prisioneiros, outros apertam os gatilhos em Zaporizhia e Kharkiv. A diplomacia e os combates seguem em paralelo, cada um tentando vencer na sua própria trincheira. Na Ásia, Taiwan reforça suas defesas, enquanto navios chineses se aproximam perigosamente. Xi Jinping se reúne com generais, enquanto Kim Jong-un exibe mísseis. Nos bastidores, China, Irã e Coreia do Norte organizam estratégias de intimidação. No Oriente Médio, bombas devastaram regiões de Gaza, Líbano e Síria. Israel intensificou suas ofensivas contra os grupos extremistas, enquanto o Irã promete retaliação. A faísca que falta para acender a pólvora pode partir de qualquer lado. Na África, vilarejos desaparecem do mapa, vitimados por combates violentos, emboscadas e crimes internacionais. Ruanda, Congo e Sudão vivem um colapso quase total, com execuções, saques e a fuga desesperada de civis indefesos. Na Índia, a tensão com o Paquistão beira o colapso. Acusações de violação de tratados aumentam, e a China entra no jogo ao apoiar Islamabad com armamentos e apoio logístico. A possibilidade de confronto direto preocupa toda a Ásia. No meio de tudo isso, Trump tenta se equilibrar entre acordos diplomáticos e discursos militares. Ele pressiona aliados, corta a ajuda militar e negocia com o Irã, enquanto tenta manter o Ocidente unido contra a ameaça do chamado Eixo do Mal. Ouvindo todo esse resumo que acabei de mostrar, do que aconteceu em apenas 24 horas, me conta se você acha que o mundo pode entrar na normalidade até o fim do ano. Me fala de verdade. O que você acredita que vai acontecer, onde você mora nesse momento, e se você tem planos de se mudar daí. Vocês sabem que ultimamente tenho me aventurado no mundo do trading, né? Pois bem, encontrei uma plataforma incrível, chamada Pocket Broker, que torna super fácil realizar operações, mesmo se você for um iniciante como eu. Deixa eu te mostrar 3 passos simples para ganhar $100. Baixe o aplicativo e faça seu cadastro. Abra sua primeira operação, verifique em algumas horas. Já temos $100, então você ganhou $100. Teste agora e talvez ganhe ainda mais. Não se esqueça de usar meu código promocional, 2025 Núcleo. E aqui vai uma dica rápida de trading. Antes de fazer qualquer operação, eu sempre uso o gráfico de velas da Pocket Broker para identificar tendências. Por exemplo, se você perceber 3 velas verdes seguidas, isso geralmente indica uma tendência de alta, então pode ser um bom momento para abrir uma opção de compra. Honestamente, essa dica simples me ajudou a tomar decisões mais inteligentes e aumentar minhas chances de sucesso. E se você está pronto para começar a operar, configurar tudo é muito fácil. O processo de cadastro na Pocket Broker é super rápido. Você pode se registrar usando seu e-mail, Google ou Facebook em apenas alguns cliques. Além disso, tenho um presente especial para vocês. Use meu código promocional 2025 Núcleo no momento do cadastro. E você receberá um bônus no seu primeiro depósito. É uma ótima maneira de começar com um empurrãozinho extra. E quando chegar a hora de sacar seus lucros, a Pocket Broker oferece várias opções seguras, seja por transferências bancárias, carteiras digitais ou até mesmo criptomoedas. Você pode acessar seus fundos de forma rápida e fácil, o que é uma grande vantagem.
com 0% de comissão nos saques, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais de 130 ativos que oferecem até 92% de rentabilidade, incluindo pares de moedas, índices, ações e criptomoedas disponíveis o dia todo. A Pocket Broker é a plataforma que você precisa para começar a lucrar hoje mesmo. Não perca seu tempo. Confira a Pocket Broker agora mesmo. Cadastre-se através do meu link na descrição e não se esqueça de usar meu código promocional para garantir seu bônus. Agora vamos voltar para a matéria. Lembrando que essa matéria foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Se você estiver vendo a sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Explosões tomaram conta de Kiev e Odessa durante a madrugada, quando mais de 300 drones e mísseis russos cruzaram os céus ucranianos, numa das maiores ofensivas desde o início do conflito. Muitos ficaram feridos e pontos históricos foram atingidos. O bombardeio russo derrubou torres de energia, incendiou casas e danificou parte da Catedral de Santa Sofia, considerada patrimônio da humanidade. Em meio aos escombros, a tensão cresceu e a população correu em busca de abrigos subterrâneos. O número de feridos em Odessa e Kiev aumentou durante o dia, e autoridades confirmaram que os ataques não cessaram nem mesmo com a chegada das equipes de resgate. Os relatos são de pânico, com sirenes tocando sem parar por horas. Em resposta, a Ucrânia lançou um ataque com drones contra a cidade russa de Belgorod, acertando um posto de combustível. O governador local confirmou um vitimado e vários feridos, além de prédios incendiados pela explosão. O exército ucraniano informou ter abatido 213 drones, além de mísseis balísticos e de cruzeiro. Porém, a devastação causada pelos que passaram pelos sistemas de defesa foi considerada uma tragédia anunciada pelos militares. Nas regiões próximas de Kharkiv, o medo virou rotina. O governador ordenou evacuação obrigatória de 7 vilas. As pessoas saíram com o que podiam carregar, abandonando suas casas em meio à poeira e aos ruídos de explosões distantes. Enquanto o combate se intensificava, tropas russas e ucranianas travaram mais de 160 enfrentamentos em múltiplas frentes. Cada avanço é respondido com força, numa disputa sangrenta por território e controle estratégico. Na parte diplomática, a troca de prisioneiros foi retomada após um acordo em Istambul. Rússia e Ucrânia libertaram soldados feridos e gravemente lesionados, em um esforço que promete ultrapassar a marca de 1.000 libertações de cada lado. Famílias ucranianas aguardam com ansiedade por notícias de seus parentes desaparecidos. Muitas dormem em filas, diante dos centros de triagem, na esperança de reconhecer um nome entre os libertados ou de receber alguma ligação inesperada. Enquanto isso, as forças russas disseram ter interceptado mais de 100 drones ucranianos em uma só noite. A defesa aérea de Moscou parece estar em alerta máximo, diante da escalada que se desenha entre os dois lados do combate. O clima entre Rússia e Estados Unidos piorou após o secretário de Defesa, Pete Hegseth, confirmar que haverá mais ajuda militar americana para a Ucrânia, porém ela será reduzida no novo orçamento. O anúncio causou alarde entre os aliados ocidentais da OTAN. O secretário Hegseth disse que o atual governo busca uma solução pacífica negociada e que há muitos outros focos de tensão no mundo. Essa fala foi interpretada por aliados ucranianos como um sinal de abandono em meio ao combate. A Rússia, por sua vez, apertou o cerco contra opositores internos. Lev Schlossberg, conhecido crítico do Kremlin, foi preso após dizer que o conflito parecia um jogo de xadrez sangrento. Ele agora enfrenta acusações por desonrar o exército.
Na Alemanha, o chanceler Friedrich Merz criticou duramente os ataques de Moscou contra civis ucranianos. Ele classificou as ações russas como atos de terror e reforçou que a Europa precisa reagir com mais firmeza e união. A Comissão Europeia anunciou um novo pacote de sanções contra Moscou, mirando as receitas de petróleo, o sistema bancário e as fábricas de armamento. É a 18ª rodada de sanções desde o início da invasão de território ucraniano. A Finlândia também foi envolvida no caos. O Ministério da Defesa do país acusou uma aeronave militar russa de invadir o espaço aéreo finlandês. O caso está sendo investigado pela Guarda de Fronteira, que já reforçou os radares na região. Na Lituânia, o apoio à entrada da Ucrânia na OTAN voltou a ser tema central. O parlamento do país declarou que a adesão de Kiev é questão de honra e que não se renderão às pressões russas enquanto o conflito não for encerrado. A Letônia foi eleita para o Conselho de Segurança da ONU pela primeira vez. O governo letão prometeu usar essa posição para pressionar pela retirada imediata das tropas russas do território ucraniano e por punições mais duras ao Kremlin. Na Estônia, as autoridades revelaram que um grupo armado apoiado por Moscou planejava derrubar o governo local. A descoberta gerou protestos e reforçou o sentimento de medo de que Belarus ou Rússia estejam testando limites da OTAN. E falando em Belarus, novas denúncias indicam que centenas de soldados russos feridos foram tratados secretamente em hospitais do país. As revelações indicam que o território belarusso está sendo usado como retaguarda militar escondida. Uma mega-operação chamada Zapad 2025 está sendo preparada em Belarus, com a previsão de envolver entre 100 mil e 150 mil soldados russos. Essa movimentação reacendeu o temor de invasões relâmpago na região. Fontes da inteligência letã dizem que os exercícios Zapad são uma fachada para preparar ataques reais em larga escala. A OTAN acompanha com atenção, temendo que Belarus se torne uma plataforma de ofensiva direta contra o flanco oriental europeu. Enquanto isso, no Oriente Médio, a tensão disparou após o exército israelense lançar um ataque aéreo devastador contra o norte de Gaza e o sul do Líbano. As imagens dos destroços chocaram o planeta, com dezenas de vítimas nos dois locais. O grupo extremista do Líbano respondeu com mísseis que cruzaram os céus em direção às cidades israelenses, deixando bairros inteiros em ruínas. As sirenes não param, e o povo corre para os abrigos com medo de um conflito ainda mais devastador. No Irã, o líder Ali Khamenei fez novos discursos inflamados, dizendo que Israel será destruído e acusando os Estados Unidos de hipocrisia ao negociar acordos enquanto apoiam ataques violentos. A retórica incendiária subiu o tom do confronto. O Irã também avisou que pode responder de forma proporcional aos bombardeios. Segundo observadores internacionais, o país está acelerando projetos militares secretos que envolvem armas de longo alcance, preocupando o Ocidente. Em meio a isso, Trump tenta reabrir negociações com o Irã sobre o programa nuclear, mas os diálogos travaram após Teherã rejeitar a proposta americana. Khamenei disse que não confia nos Estados Unidos e prometeu continuar com os testes. Do outro lado do planeta, Taiwan reforçou sua defesa costeira, após imagens de satélite mostrarem navios chineses se aproximando das águas territoriais. Há temores de que Pequim esteja ensaiando um bloqueio naval total na ilha. Xi Jinping manteve silêncio público, mas nos bastidores intensificou reuniões com generais. A movimentação dos navios e caças chineses foi vista como uma tentativa clara de intimidação, aumentando a possibilidade de um ataque nos próximos dias. Nos Estados Unidos, o secretário Pete Hegseth afirmou que o país está pronto para enfrentar a China se houver invasão a Taiwan. A fala ecoou forte em Washington, com líderes do Congresso defendendo ações imediatas de dissuasão militar. Na Ásia, Kim Jong-un voltou aos holofotes ao participar de uma exibição militar com tanques, drones e mísseis. A Coreia do Norte mostrou novas armas hipersônicas, e especialistas dizem que há cooperação direta com a Rússia e o Irã nesses projetos. Fontes americanas apontam que a Coreia do Norte e a China não confiam plenamente um no outro, mas mantêm a aliança contra os interesses dos Estados Unidos. Essa desconfiança interna pode ser o calcanhar de Aquiles do chamado Eixo Oriental. Enquanto isso,
Trump tenta usar sua influência e estilo de negociação para formar uma frente ocidental coesa. Ele pressiona aliados da OTAN a investirem mais em defesa e quer que todos estejam prontos para responder aos inimigos do Ocidente. A OTAN, no entanto, enfrenta sérias dificuldades. Estimativas mostram que a Rússia produz munição em 3 meses, no mesmo volume que todos os membros da aliança juntos produzem em um ano. Esse desequilíbrio levanta sérias preocupações. Dirigentes da OTAN alertaram que a aliança não conseguiria se defender de um ataque russo antes de 2027. A fala acendeu o alerta vermelho em capitais europeias, onde planos de rearmamento já estão sendo acelerados. O Reino Unido prometeu mais de 2 bilhões de dólares para ajudar a Ucrânia na compra de armamentos. O primeiro-ministro Keir Starmer também disse que está disposto a enviar aviões e soldados para garantir a paz caso um tratado seja firmado. Starmer ainda falou que os britânicos precisam estar preparados para se sacrificarem se quiserem manter a liberdade na Europa. As palavras foram vistas como um aviso de que a situação está caminhando para um possível enfrentamento direto. Na França, Emmanuel Macron declarou que novas sanções contra a Rússia estão prontas e sugeriu que o continente europeu deve reforçar sua dissuasão nuclear, insinuando que a França pode usar sua força atômica para proteger aliados. Macron também alertou que o envolvimento da Coreia do Norte no conflito da Ucrânia é um risco grave para a estabilidade mundial. Ele disse que o uso de tecnologia asiática em solo europeu pode trazer consequências imprevisíveis. A Alemanha revelou que as importações de produtos russos caíram 95% desde o início do combate na Ucrânia. Ao mesmo tempo, o país anunciou novos investimentos em mísseis de longo alcance para reforçar sua defesa. O chanceler alemão Friedrich Merz alertou que a Rússia pode atacar a OTAN até 2029 se nada for feito. Ele exigiu que o país acelere a modernização do exército e retome a produção de tanques e munições com urgência. Enquanto isso, Moscou voltou a bombardear Kharkiv com força. As explosões vitimaram dezenas e deixaram feridos em vários bairros. A Polônia, vizinha direta, reforçou a fronteira e prendeu um espião acusado de colaborar com Moscou. A Ucrânia, por sua vez, autorizou a Polônia a exumar corpos de soldados poloneses da Segunda Guerra em Lviv. A decisão é simbólica e reforça a união entre os dois países, diante da escalada do confronto com a Rússia. O governo polonês também informou que os refugiados ucranianos ajudaram a economia local a crescer, sem gerar desemprego. A fala buscou acalmar tensões internas e mostrar que o apoio à Ucrânia traz benefícios reais para o povo polonês. No Reino Unido, o governo obteve vitória judicial contra a Rússia. $1 bilhão será pago pela AerCap, empresa de aviação, por aviões retidos ilegalmente por Moscou desde o início do combate. A decisão reforça o cerco financeiro. O Reino Unido também declarou que qualquer corte no apoio militar à Ucrânia aumentará o número de civis vitimados. A fala é uma crítica direta aos planos dos Estados Unidos de reduzir a ajuda financeira e militar ao governo de Kiev. No Oriente Médio, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu autorizou novos ataques contra posições do grupo extremista de Gaza e contra alvos no Líbano. A operação incluiu uso de bombas de grande poder destrutivo. A escalada israelense causou reações imediatas. O Irã avisou que se novas ofensivas atingirem cidades libanesas, haverá resposta militar. A troca de ameaças e os bombardeios levantam o risco de uma guerra regional no Oriente Médio. Trump declarou que sua estratégia no Oriente Médio é buscar um acordo com o Irã, mas deixou claro que não vai recuar diante de ameaças. Disse ainda que Gaza e Líbano não podem ser usados como base para atacar aliados ocidentais. A França, o Reino Unido e os Estados Unidos iniciaram reuniões secretas para traçar um plano de emergência no caso de explosão de um conflito mais amplo na região. Fontes revelam que há preocupação com mísseis cruzando fronteiras rapidamente. Líderes ocidentais temem que o envolvimento simultâneo em frentes como Ucrânia, Oriente Médio e Ásia possa sobrecarregar os arsenais e diminuir a capacidade de resposta rápida. A pressão aumenta por decisões urgentes dentro da OTAN. Na África, a região de Kordofã, no Sudão, virou novo epicentro de conflitos.
Ataques de drones vitimaram dezenas, e relatos de crimes internacionais surgiram. O mundo assiste em silêncio, enquanto a crise humanitária se aprofunda. No Congo, uma investigação revelou a atuação secreta de forças de Ruanda. Segundo reportagens, o país vizinho estaria patrocinando milícias para controlar minas de ouro e diamantes. O caso pode gerar sanções internacionais severas. A maior tragédia africana, porém, segue sendo o conflito generalizado no Sudão e na região dos Grandes Lagos. Crianças estão entre os vitimados e vilarejos inteiros foram destruídos. A situação beira o colapso, com saques e execuções. Trump afirmou que está perto de fechar um acordo entre Ruanda e Congo. Ele busca mediar uma trégua que leve à retirada de milícias e à proteção de civis. A fala gerou desconfiança, já que outras tentativas anteriores fracassaram. Na Índia, o clima é de tensão com o Paquistão. O governo indiano acusou o vizinho de violar o Tratado do Indo e ameaçou represálias. O Paquistão respondeu que não será provocado e disse que busca a paz, apesar da retórica agressiva indiana. A China, por sua vez, reforçou sua parceria com o Paquistão e enviou apoio militar após exercícios conjuntos. Com isso, a rivalidade entre Índia e Paquistão, já histórica, ganha novos contornos com a presença chinesa na equação. Analistas dizem que a China está copiando outro modelo israelense, investindo em inteligência artificial e vigilância digital para neutralizar ameaças antes mesmo dos combates começarem. A tecnologia avança rápido nos bastidores de Pequim. O Paquistão confirmou que vai adquirir caças chineses J-35, após perder 2 aviões de última geração em choques com a Índia. A compra eleva o risco de confronto direto, com ambos os lados agora usando armamento de ponta. Especialistas alertam que o cenário mundial lembra os momentos que antecederam grandes conflitos históricos. A combinação de alianças frágeis, tensões múltiplas e corrida armamentista deixou o planeta num ponto de ebulição perigoso. O presidente russo Vladimir Putin tem evitado aparições públicas longas, mas seus porta-vozes afirmam que ele está acompanhando pessoalmente cada movimentação militar. A ausência nos eventos recentes levantou rumores sobre seu estado de saúde. Putin esteve em Volgogrado com Lukashenko para homenagear soldados da Segunda Guerra. A visita foi marcada por discursos sobre soberania e defesa da pátria, numa tentativa clara de unir os aliados diante do cerco diplomático ocidental. Lukashenko, por sua vez, reforçou que Belarus está protegida pelo guarda-chuva nuclear da Rússia. Disse que o país é neutro, mas que não permitirá ameaças ao seu território. As palavras foram vistas como provocação direta à OTAN. Zelensky continua pressionando por mais apoio internacional. Após encontros em Londres e Paris, ele afirmou que Kiev precisa de mais armas e reconhecimento formal da OTAN. A entrada oficial da Ucrânia no bloco, porém, segue travada. Apesar dos ataques, Zelensky celebrou os avanços nas trocas de prisioneiros, dizendo que as negociações iniciadas em Istambul podem salvar milhares de vidas, mas também alertou que os bombardeios russos não dão sinais de desaceleração. Diante do avanço dos combates, líderes mundiais correm contra o tempo para evitar que pequenos estopins virem grandes explosões. Mas o que se vê nas manchetes é o aumento de tropas, sanções e discursos agressivos de todos os lados. Enquanto milhões de civis tentam sobreviver ao caos, políticos e generais tomam decisões em escritórios blindados. A distância entre quem ordena as ofensivas e quem paga com a vida nunca foi tão gritante quanto nos dias de hoje. OTAN, Rússia, China, Estados Unidos e seus aliados disputam um xadrez geopolítico tenso, onde cada movimento pode derrubar milhares de vidas. A linha entre estratégia e destruição está cada vez mais tênue e arriscada. Com ambição desenfreada, alianças frágeis e armas sofisticadas, o cenário lembra os piores momentos da história. Um simples erro de cálculo ou provocação pode ser o estopim para uma tragédia que ninguém conseguirá controlar. Com base em tudo o que você viu agora, me conta se você acha que o mundo pode entrar na normalidade até o fim do ano. Me fala de verdade. O que você acredita que vai acontecer onde você mora nesse momento? E se você tem planos de se mudar daí?
Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais, eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.